que a glória, o poder, a majestade seja o centro do que iremos falar neste momento. Queridos, nós estamos praticamente atravessando um período muito difícil, em que a honestidade, o respeito, a educação, os princípios que as pessoas deveriam, como cristão, exercer, estão se igualando ao mundo. Lá no livro que eu quero comentar neste momento, Gênesis capítulo 3, e o verso de 1 ao 7. E também Mateus 5:37, onde fala de sim, sim e não, não. Querido, essa expressão, quando a Bíblia Sagrada nos adverte que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Porque o que não for assim é de procedência maligna. E o que é isso, queridos? Nós estamos vendo hoje a falta de temor de muitos cristãos. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. E quantos evangélicos, irmãos, eles não buscam a sabedoria de Deus no ouvir e no falar. A gente precisa ter muito cuidado para não se pronunciar erradamente. Em uma palavra, você pode entristecer o Espírito Santo, como também entristecer aqueles que os considera e que os ama. Eu lembro da minha pessoa que eu nunca na minha vida bati de testa com meus líderes. E eu tinha razões para bater de testa com eles, mas eu sempre gostei de ficar no meu lugar. A coisa melhor do mundo é você reconhecer o seu lugar. Eu tinha um pastor que ele sempre dizia: irmãos, seu pastor é seu pastor. Seu pastor pode até brincar com você, mas você não pode brincar com seu pastor. Seu pastor pode até falar algo que você não quer ouvir, mas você não pode falar com o seu pastor. Eu sempre guardei os bons ensinamentos. E quando se trata, irmão, de cristão, o teu comportamento, o meu comportamento, aonde chegarmos, tem que ser exemplo. A Bíblia diz que é tão bom ouvir. A minha esposa, a missionária Guimar, ela não esquece o ensinamento. Se você observar a missionária Guimar, ela escuta mais e fala menos. Eu até que falo mais do que ela. Mas minha esposa não, ela escuta mais. E quando a gente escuta mais, aprendemos mais. Quando a pessoa lê mais, aprende mais. E a gente vê hoje, irmão, uma precipitação no falar, no ouvir, no se comportar. Mas tudo isso, irmãos, é um aprendizado. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos errar, mas precisamos corrigir nossos erros. Tem pessoas que dizem: mas fulano faz, ciclano faz, beltrano faz. Não tem problema, mas você não faz. Todo mundo fala, mas eu não falo. Todo mundo grita, mas eu não grito. É muito bom quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando se diz sim, sim, não, não, a gente vê hoje abertamente as pessoas que, quando estão sendo abençoados, quem está abençoando é mais do que Deus, né, para eles. Eles fazem até idolatria.
elogia, mas quando recebe uma palavra que não agrada, já muda de fisionomia. E uma coisa muito interessante é que as pessoas pensam que não, mas os olhos falam, o rosto fala. Não precisa você abrir a boca, não. Quando você não está satisfeito com uma coisa, a gente vê pelo seu rosto. Você muda logo de fisionomia, seus olhos já não é o mesmo. Você já não olha para a pessoa dentro dos olhos. E até pede perdão, moço. Tem pessoas que pedem perdão mesmo. Me perdoe em nome de Jesus, mas só da boca para fora. E a gente sabe quando o perdão está vindo da alma, do espírito. Porque o que está em você está em mim. O Espírito Santo que está na minha vida está na sua. E o Espírito conhece a voz do Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito, não pela alma. A alma deseja, a alma quer tantas coisas, a alma peca. Mas o Espírito não. O Espírito só sente as coisas do Espírito. E quando a gente lê essa palavra de Deus e vê lá no livro de Gênesis, Eva teve um encontro com a serpente, assim diz a verdadeira história de Gênesis. E Satanás no Éden usando a cobra. E a gente fica pensando, se os animais não falavam, como Eva falou com a cobra? Você já imaginou? A gente sabe que Deus criou o homem e vendo que não era bom estar só, criou da costela do homem a mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo isto, só Eva pode explicar seu relacionamento com a cobra. Mas ninguém. Não adianta estar inventando, porque a Bíblia não diz. A Bíblia relata as coisas que edificam. Mas uma coisa que eu posso dizer para você é que eu acredito que Eva esqueceu de Mateus 5,37. Então, irmãos, quando a gente vai para um culto de doutrina, escutar uma mensagem, e nós guardamos, com certeza vai servir para nos defender dos ataques. E quando nós muitas vezes não queremos entender o que Deus fala, nós sofremos. Mas eu quero observar nesta palavra que Adão, ele escuta a mulher. Você sabe por que tem muitos obreiros que ele não consegue crescer o seu ministério? Porque ele tem uma mulher chamada Eva. Uma mulher que não pensa no que vai falar, fala precipitadamente. E muitas vezes o obreiro escuta ela. Ele não é chamado para orientá-la, mas deixa que ela venha lhe guiar. Foi o que aconteceu com Adão. Deus disse para Adão algo e Deus disse para Adão, não foi para Eva. Deus falou com Adão e não foi com a Eva. Mas naquele grande momento de grande tristeza, Adão escuta a mulher. Coma de tudo, disse Deus para quem? Para Adão. Foi Deus que falou para Adão. E por que Adão foi escutar Eva? Se Deus disse para ele, coma de tudo, menos desta árvore. Quando Deus fala, irmão, obedeça, baixe a cabeça, agradeça, se humilhe, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Mas chega a mulher, irmãos, que tem mulher que fala demais.
Tem mulher, irmãos, que ela quer ser o homem mesmo. Quando ela foi chamada para ser ajudadora, ela foi chamada para ser companheira, ela foi chamada para interceder pelo marido, para compreender o marido, para dar força ao marido. E simplesmente, escuta bem, você não pode comer nada. A frase é do diabo, irmãos. A frase é do diabo. Você não pode comer nada. Era confundir a mente de Abraão. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, dizem assim: olha, fulano, você hoje é pastor. Você, quando era diácono, o pastor, ele estava acima de você. Você agora é pastor. Você está no mesmo nível do pastor. Você pode falar o que você quiser para ele. Ô, irmão, você era membro da igreja. Você é uma diaconisa. Você não pode mais ficar ali ouvindo aqueles membros, não. Você tem que ser autoritária. E ela esquece dos princípios. E muitas vezes você leva até a missionária. Aí, meu irmão, as pessoas se revelam ligeiro. Já se acham no poder de falar o que quiser, no tom que quiser, da maneira que quiser, agir como quiser. Eu sou missionária. Esquece que a palavra de Deus diz, ensina a obedecer a vossos pastores, porque é eles que velam pelas vossas almas. E tem muita gente que acha assim: não, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu posso peitar o meu líder. Você está enganado, meu querido. Deus não muda a sua palavra, não. Deus é sim, sim, e não, não. Quando ele diz sim, é sim. Quando ele diz não, não. Ele diz: não toquei no meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Quem é profeta na igreja? É aqueles que pregam a palavra de Deus e andam segundo a sua palavra. O seu pastor da igreja, ele tem que ser respeitado. É ele falando e você escutando, e não sair dali de maneira nenhuma fazendo um comentário contrário ao seu líder. Que você vai pagar preço. Quem te apresenta é teu pastor. Quem te consagra é teu pastor. Você nunca vai ver um anjo dentro da igreja consagrando ninguém. E nem Deus descendo na terra e apresentando você diante da igreja como pastor da igreja. Porque quando o Espírito Santo visitou João e deu as cartas para ele escrever, disse ao anjo da igreja: é o pastor, não é diácono, não é presbítero, não é missionária, não é missionário. Não, é o pastor que está ali na frente. Ele pode estar bem velhinho, ele é o pastor da igreja. E você passa a ser auxiliar do pastor. E tem que obedecer a seu pastor. Tenha cuidado para não fugir da palavra de Deus. Porque se você foge da palavra de Deus, você vai ouvir vozes. Você vai escutar quem não deve. Você vai querer falar como as pessoas falam. Se expressar como as pessoas se expressam. E vai passar sofrimento na caminhada. E quando o diabo, usando a própria Eva, disse: mas você não pode comer nada. Era o diabo na mente dela, querendo confundir a mente de Abraão, de Adão. Ele queria confundir a mente de Adão. E Eva, ela tinha uma oportunidade de dizer sim ou não, quando veio a voz do diabo para ela: você não pode comer nada. Ela podia ter dito sim ou não. E ela não disse. A resposta dela era para ela ter dito não para o diabo. O que é que eu quero dizer para você nessa noite, nesse momento, nessa tarde? Eu não sei que você está ouvindo essa palavra.
nesta manhã, não sei que hora você está escutando, mas aprenda a dizer não. Não para as palavras que você vai falar precipitadamente. Não para os pensamentos negativos. Não para os julgamentos impróprios contra seu próximo. Nós andamos falando sim demais, quando era para dizer não. E não falamos não para o inimigo das nossas almas. E vem problemas. Porque, irmãos, a tua palavra, ela pode mudar os planos de Deus na tua vida. Você simplesmente com uma palavra, você pode impedir as bênçãos que estão programadas para você. E a pessoa que mais devia falar sim, nós falamos não. É coisa muito séria isso. Quando não falamos o que Deus nos instruiu, estamos dizendo não para Deus. O que é que Deus diz na sua palavra? Obedecei a vossos pastores. E nós não queremos mais obedecer, irmãos. É uma crise de desobediência muito grande no meio do povo chamado cristão. Eles não estão mais dando crédito à palavra de Deus, eles desobedecem à palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, pedir a Deus, Senhor, em que eu tenho desobedecido tanto? Muitas vezes, irmãos, você não está mais orando. A sua oração é aquela oração do mosquito. Ajoelhou-se ligeirinho ali, levantou-se, passa a mão no joelho, é oração. Você não faz mais um jejum com propósito verdadeiro para alcançar as bênçãos de Deus. Você é uma pessoa que não sabe perdoar. O perdão está bem longe de você. O perdão está bem longe de você. Amar, isso é coisa do outro mundo. Tem crente que até ainda usa a palavra de Deus, irmãos. Diz que o amor de muitos esfriarão, mas o seu não. Você é cristão. Você tem que lutar até o fim. Ele diz, aquele que for até o fim, esse receberá o galardão. Você não tem que se guiar em cobra, não. Você tem que se guiar no Espírito Santo. Quantos crentes, irmãos, são abençoados porque são dizimistas fiel. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É a palavra de Deus. E ainda diz mais, para a gente não ficar muito alegre, ele diz, em que te roubamos, Senhor? Porque o Senhor diz, vós me roubais. E em que te roubamos? Eles nos dízimos e nas ofertas. Irmão, é uma coisa muito séria, irmão. A Bíblia Sagrada é muito séria. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que diz não para o dízimo, você é próspero? Você tem sua finança controlada? Você realmente é abençoado financeiramente? Faz uma interrogação agora para você. Olha para dentro de você e olha para o que você faz. Olha para teu tempo de trabalho, o que é que você tem. Qual é a tua prosperidade? A Bíblia é verdadeira. Da mesma maneira que ela diz que aquele que não dá o dízimo e nem dá a oferta roubam a Deus. E Apocalipse, ele ainda força a mente da gente andar na presença de Deus. Eles não entrarão, aleluia, ficarão de fora os ladrões, os bebarrões, os prostitutos, e aí vai. Então, querido, eu não posso me guiar, irmãos, por cobra, não. Tem muita cobra guiando as ovelhas. E a cobra, ela pica, e morde, e mata. Tem veneno, cobra tem veneno. Cuidado com a cobra que está do seu lado.
Cuidado com a cobra que você anda com ela. Cuidado com a cobra que você escuta. Cuidado com a cobra que você muitas vezes acha que é amigo seu, é amiga sua. Lhe abraça. Até chama de pai, de mãe. E é cobra. E cobra é traiçoeira. Tem pessoas que dizem que quando sonha com cobra é traição. E é verdade, irmão. Às vezes a gente pensa que a pessoa é ovelha, é cobra. Mas eu quero chamar a atenção de você que precisamos saber quando Satanás está à frente das nossas maneiras de agir, dos nossos estímulos. Temos que ter cuidado para não dar lugar ao diabo. Ele resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando Deus falou, disse, não pode. Não pode. O diabo diz, não morrereis. Pode comer. O objetivo do diabo, irmão, é quando pensamos que estamos fazendo certo e Deus está errado. Acontece com você ou não? Não, mas eu não vou dar o dízimo não, porque eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar carnê, eu preciso pagar meu cartão de crédito, eu preciso fazer uma prestação do meu carro, eu preciso pagar minha energia. Tudo isso é a mente do diabo. Porque sabe, se você for fiel, você não vai pedir emprestado, você vai emprestar. Você vai ter. Você vai ser abençoado. Você vai possuir as coisas que Deus quer te entregar nas tuas mãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o diabo, ele nos excita. Preste bem atenção que o pastor está falando. O diabo nos excita a fazer as coisas erradas pensando que está certo. Tenha muito cuidado. Seu pastor, ele orienta, seu pastor, ele doutrina, ele exorta. Não é para lhe matar, não. É para você viver e ter vida, e vida abundante com Deus. Lembra de Acã? Era crente, Acã era crente. Mas Acã pensava que estava certo. Acã pensava que estava certo. E se é certo, e por que ele se esconde? Ele não estava fazendo certo? É a mesma coisa são os crentes de hoje. Eles estão praticando as coisas, mas quando ele vê, lá vem o carro do pastor, ele se esconde. Ele está na igreja, numa rodinha de fofoca, quando ele vê o pastor, a esposa do pastor, acabou a rodinha de fofoca. É porque não é certo, irmão. Porque se você estiver reunido com 3, 4, 5 pessoas falando das coisas de Deus, pode chegar pastor, pode chegar esposa de pastor, pode chegar quem quiser, vocês vão continuar. Quando aquela conversa encerra e alguém chega, é porque a conversa não é certa. E as pessoas gostam do que é errado, da má conversação. E a Bíblia diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Só dizemos não para Satanás quando conhecemos a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você tem força, energia para dizer não para as coisas de Satanás. Às vezes, irmão, um culto cheio de mistério. Nada aprendemos. Como pode aprender? A Bíblia diz assim, quando eu era menino, me diziam as coisas que eu fazia de menino. Agora, eu cresci. E eu tenho que fazer as coisas de adulto. Então não adianta, às vezes o culto, a gente diz que o culto está muito poder, um pula, outro dança, um marcha, outro grita, outro, é tanta coisa, e a gente acha que quando termina o culto não aprendemos nada. É como um ditado que diz, eu me lembro que as pessoas gostavam muito de dizer isso, que rato vira morcego. E eu acreditava nisso. É a mesma coisa, irmãos.
Quando a gente está na igreja achando que é poder de Deus, quando não é. E quando Deus está falando, ensinando, exortando, a gente não quer ouvir. O diabo diz, ele está falando isso, mas dê atenção não. Você pode fazer o que você quiser, você é dono da sua cabeça. E Deus é misericórdia. E a misericórdia de Deus está acima dessa palavra que ele está dando. Que o negócio do diabo é enganar. A obra dele é matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Você já ouviu muita gente dizer que manga com leite pode matar. Já escutei isso muito. E como é que a gente vai tomar uma vitamina e tem leite na vitamina? Ninguém morreu até hoje. São coisas que a gente escuta, mas não é real. A gente precisamos entender. Muitas vezes uma mentira, ela passa a ser uma verdade a vida inteira. Meu avô disse, minha avó disse, minha mãe falava, minha tia falava. Fulano de tal morreu porque comeu manga e depois tomou leite. E são situações, irmãos, que levam o psicológico e a gente muitas vezes sofre até uma doença de tanto acreditar em coisas que não existem. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo isto é invenção, irmão, de homens. E eu posso dizer que é mentira. E a mentira é do diabo, irmão. Mentira é do diabo. Ele diz, quem é o pai da mentira? O diabo. Quem mente é filho do diabo, não tem jeito. Não, pastor, mas isso é uma mentirinha para só brincar. Não, meu, não tem mentirinha de brincadeira, não. Mentira é mentira. Como vencer o diabo? Eu já falei, é conhecer a palavra de Deus. Quem conhece, vence. Por que Eva foi enganada? Por não ter conhecimento. Ela estava com Adão. Adão transmitia para ela o que Deus falava para ele. E ela não dava importância. Fica fácil de enganar uma pessoa que não tem conhecimento. Ó, pastor, o governo não rouba? A gente não é roubado pelo governo? E por que o governo rouba? Você vai roubar também? São situações que a gente escuta de muita gente. E às vezes a gente fica triste porque nós não somos entendidos quando falamos. Irmãos, todo mundo na igreja, se você perguntar se está alegre com Jesus, levanta a mão e dá uma glória. E não está alegre com Jesus. Está mentindo. Você pergunta, vocês estão sentindo a presença de Deus? Tem muita gente que levanta a mão, mas não está sentindo nada. É mentira. Não podemos evitar isso. Como, pastor? É chegar na igreja, dobrar o joelho e pedir. Eles pedir, e com certeza Ele vai te dar. Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Eu quero sentir a glória, a majestade, o poder nesta reunião. E Deus dá, irmão. Deus te renova. Deus fala ao teu coração. Mas tem muitos crentes que vêm para a igreja, irmão. É um passeio dentro da igreja, é um bebe água, é um levanta, e sai, e volta. Não sente nada, irmão. Vai para casa do mesmo jeito que veio, ou pior. Aleluia. Eu me lembro do meu pastor, que uma vez ele conversando, ele disse que uma irmã chegou para ele e falou, vou largar meu marido. Eu quero ser feliz, pastor. Eu olhei para ela, o pastor disse, que olhou assim, observando o que ela estava falando. E ela disse para o pastor, e Deus entende, Ele é misericordioso, pastor. Você já pensou, irmãos? A pessoa está fazendo uma coisa errada, mas achando que está certa. A pessoa está dizendo uma coisa e mesmo responde o que ela teria que escutar de alguém. Ela mesmo diz e ela mesmo responde. Tem gente assim. Observe que tem gente que vai no púlpito de uma igreja, num ciclo de oração, e ela diz, a paz do Senhor.
para a igreja responder amém, ela mesmo diz, a paz do Senhor, amém, é aquilo que se chama de não conhecer a homilética. A paz do Senhor, e a igreja vai dizer amém. Então são conhecimentos, né, que a gente aprende. Outras pessoas colocam frases que não estão na Bíblia, né? Pessoas que colocam frases e aquilo que se chama precipitação no falar. Como a igreja é muito simples, muitos nem observam. Daí é glória, que é um grande erro. Primeiro ouvir, depois glorificar. Mas as pessoas dão glória sem ouvir. Eu lembro quando uma vez eu estava ainda novo convertido, eu perguntei para uma irmã, que ela era muito usada na igreja, irmã, como foi o culto ontem? Ela disse, pastor Hélio, eu não era pastor ainda, né? Me perdão, ele disse, irmão Hélio, olha, foi tanto do poder. Eu disse, qual foi a mensagem? Ela disse, eu nem me lembro, era poder demais. E hoje está assim ainda, irmão. O povo vai para a igreja, tanta da glória, tanto do pulo, tanta da coisa. É um barulhão. Eu não sou contra, não, o Pentecoste, não. Nasci no Pentecoste, a igreja que eu estava iniciando era glória a Deus, aleluia, era a língua dos anjos, era a cura divina, era a libertação, demônio era expulso. Mas existe isso, a precipitação. Uma coisa que às vezes eu fico analisando, eu amo irmão fulano, nós dois formam um casal perfeito. Pastor, deixe de ser preconceituoso. Não quero não, irmãos. Conselho não. Depois que diz que ama, o pastor vai dar um conselho, acho que o pastor parece preconceituoso. Está querendo se meter na vida. E vem os resultados. Quem não escuta o bom conselho, automaticamente vai sofrer as consequências. O pastor da igreja, quando ele é chamado para dar uma palavra, é para você ouvir e depois de orar. Você e Deus vai falar com você. E quando nós obedecemos ao nosso pastor, num conselho que é para o nosso bem, nós com certeza seremos abençoados. Você vê aí que o povo gosta de ser enganado, irmãos. Tem religiosos por aí que enganam os fiéis, ensinando que Maria é mãe de Deus e através dela chegamos a Deus, quando a Bíblia diz que entre Deus e o homem só tem um mediador, Jesus. Você observe que a mentira, ela parece que ela dá mais vontade, né? Porque a mentira é uma coisa terrível. É você não dizer não quando devia dizer não. Você diz sim. Nós precisamos dizer não a Satanás e amar a Deus sobre todas as coisas. São coisas simples que nós deixamos atravessar e quando a gente pensa que não tem mais jeito, passou. Essa palavra que eu estou lhe dando agora, amanhã você não quer mais ouvir. Que a palavra foi, o pastor Hélio já deu, não quero mais ouvir, esquece do que eu falei. E depois vem os prejuízos, e quando vem os prejuízos vem a consciência. Bem que meu pastor falou assim, assim, assim. É tarde demais. Já pensou? Cantar, pregar, profetizar, ir para o inferno? Tristeza, né, irmãos? E como é que eu vou vencer, pastor? Diga não a Satanás. Aí que provamos que amamos a Deus. Eu já falei isso várias vezes. Pastores da minha época hoje são pastores presidentes.
se rebelaram contra o seu líder, abriram uma igreja e hoje é pastor presidente. Às vezes só tem 2 congregações, mas é pastor presidente. Às vezes só tem uma congregação, é pastor presidente. Porque ele queria ser presidente. Ele não queria ser servo. Eu lembro que por onde nós passamos tivemos algumas tristezas, porque fomos injustiçados com algumas coisas, mas sofreu Jesus. Mas eu nunca acreditei que rebelião é o caminho da vitória, não. Pastor Hélio, o senhor podia abrir um ministério para o senhor. Queridos, ilha, sabe o que é ilha? Ela vive isolada. Esses homens que eles se rebelam, abrem igrejas, se tornam presidentes, vamos lá na frente ver o resultado. Ele foge da palavra de Deus. Ele era para dizer não a Satanás e dizer, pastor, estamos juntos, está mesmo. Mas tem aqueles que são até precipitados. Eu conheço uma situação que eu estava como presidente, e o pastor, o presidente foi lá para o aniversário dele, disse para todo mundo que na igreja lá ele era o pastor e que nunca na vida se levantaria contra ele. E não deu um mês, rebelou, tomou o prédio. Será que vai levar o prédio? Será que está aprovado por Deus? Será que vale a pena diante de Deus dizer que é pastor presidente e ir para o inferno? É melhor você estar sentado no banco, obedecendo a seu pastor, de que você está com a liderança, ser chamado de pastor e ir para o inferno, irmãos. Vamos vigiar, né? Vamos vigiar. Uma coisa eu sei dizer, que o maior galardão que nós precisamos saber que vamos receber é a obediência. E obedecer a palavra de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz que depois de tudo feito, sabe o que é que você vai receber? De servo inútil. E tem muita gente que quer ser tanta coisa na igreja. É uma luta dentro da igreja. É uma guerra dentro da igreja. Parece até aqueles gladiadores querendo de todas as formas ser. Eu quero ser. A igreja tem uma mesa diretora. É tanta da gente querendo participar daquela mesa diretora. Ele não sabe governar nem a casa dele. Ele não tem nem domínio sobre seus filhos, sobre a sua esposa. Ele é um zero à esquerda. Mas ele quer ser parte da diretoria da igreja. Ele quer ser um vice. Pode ser vice. Dizem que ele é vice, viu? Você é o 20º vice. Ele quer ser vice. Para dizer que eu sou vice-presidente. Ou eu sou presidente. Isso não importa não, irmão. O que importa é você ser aprovado por Deus. O que importa é você ter certeza que Deus, Ele tem te abençoado. E você tem se esforçado a obedecer a palavra de Deus. Aí Deus vai levantar alguém na terra para te abençoar também. Que tudo que existe na terra é de Deus. O Salmo 24 diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos que nele habitam é do Senhor. Então Deus pode dominar o coração de qualquer pessoa. E diz, abençoa fulano, ele vai lá, abençoa mesmo, e acabou o assunto. E tem os inimigos, eles ficam se matando. Por que ele consegue e eu não consigo? Porque ele obedece a palavra de Deus. Ele é cheio de falhas. Você não gosta dele. Você fica procurando só as falhas dele, esquece as virtudes. Todos nós temos virtude, viu, meu filho? Você sabia disso? Todos nós temos virtude. E sabe quem abençoa o crente? É Deus, não é você não. Lembra-se que Satanás ele disse que queria tocar em Jó. E Deus disse, você pode tocar nele, agora não mata ele. Pronto. E está tudo sob meu controle. Então se você fala de mim, está perdendo seu tempo. Se alguém fala de você, está perdendo o tempo. Porque a bênção não vem de minha e nem vem sua. A bênção vem de Deus. O livramento vem de Deus.
Quem pagou o preço na cruz do Calvário foi Jesus. E ele disse: Pai, tudo já está consumado. E a ti entrego o meu espírito. Jesus foi humilde até o fim. E é o maior exemplo de obediência. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós lemos a palavra de Deus, amar a Deus faz você ter forças para dizer não a Satanás. Tem muita gente fazendo errado e achando que está agindo certo. Tem homens que diz: estou com uma mulher que não é minha esposa. Ela me aconselha não deixar minha esposa. Pense na bênção que é esta mulher. Você observou que as pessoas más vivem mais nesta terra? Sabe por quê? Porque o diabo veio para perturbar os filhos de Deus, colocando na mente dos escolhidos de Deus que eles vivem doentes, sacrificados, e não sabem apenas ser feliz, e não pode ser fiel a Deus e ter uma vida atribulada. Que história mais mentirosa. Você é filho de Deus, você é fiel, mas vem tribulação. O próprio Jesus atribulou-se. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Então, meu querido, as tribulações da vida, ela nos dá uma condição de ter paciência. A tribulação gera paciência. E quando somos atribulados, nós temos mais condição de chegar a Deus, ficar bem pertinho dele. Não é se afastar de Deus, não é ouvir a voz contrária, porque o inimigo ele só vem na tribulação oferecer as vantagens dele. E nós sabemos, irmãos, que nós precisamos dizer não a você mesmo, dizer não à carne. Não fale não, não olhe, não pense. Falamos com os filhos, cale a boca. E os filhos não querem mais obedecer a pai nem a mãe. Era bom que nós tivéssemos esta autoridade com a nossa boca também. Você está me entendendo? Você diz para seu filho: cala a boca. E você vive de boca aberta, falando que não deve. Fecha a tua boca. Escuta mais, fala menos. Conserva a paz no teu coração. A tribulação vem muitas vezes pelas nossas palavras. Dizer não para você é difícil demais, porque você não sabe ter controle. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Eu já ouvi alguém dizer para mim: não consigo, pastor. Eu não consigo. É tanta coisa que o inimigo coloca na nossa mente. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. É uma palavra, irmãos, que as pessoas começam a ouvir e o inimigo diz: desliga. É cansativo essa palavra, porque o inimigo sabe que você está ouvindo coisas que vai vencer toda a investida dele. Você vai vencer em nome de Jesus e na obediência da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: é melhor comer filé com os outros do que feijão com arroz todos os dias. Só que eu quero dizer uma coisa para você: é mais forte quando nós estamos na dependência de Deus. Quando a pessoa é mais forte que a minha pessoa e a sua, como é que eu vou vencer?
é dizer não. Quando ele diz não, afastamos os perigos. Quando nós dizemos sim, podemos ser prejudicados. O sim tem que ser dado, sabe para quê? Para as coisas que edificam nossa vida espiritual. Tem pessoas que é dominado pelo cigarro, pelo sexo, pela mentira, pela inveja, pelo adultério. Diga não. Tenha força para você mesmo. Diga não. Eu estou aconselhando, eu não estou te chamando a atenção, não. É conselho. Tem pessoas que vivem cedendo aos prazeres e depois ficam perturbados. Aprenda a dizer não para você mesmo. Deus te chamou para você fazer a diferença. Uma vida sem compromisso na igreja faz você sentir um infeliz. Mas Jesus te ama. A nossa mente fala coisa que temos que dizer não. Você está entendendo? Olha, que avião de longe o homem vê. O que é que o pastor quer falar? Ei, besta, tu pensa que a tua mulher não olha para outro homem? Ela vê a distância e fica calada. Deu para tu entender? Agora, querido, a mulher não vê? Para ela. A mulher vê para ela e fica calada. O homem vê e mostra para outro homem. A diferença é muito grande. Está vendo como um homem é otário? Tem abraço que tem por aí que faz você sentir que está errado. E você diz sim quando é para dizer não. Cuidado! É diabo puro. Tem muita gente perdendo as bênçãos de Deus. Cuidado para não perder o que Deus te deu. Davi caiu porque não teve força para dizer não com ele mesmo. A carne o dominou. Sua carne não é maior que o Espírito Santo de Deus. Aprenda isso. Cuidado. Aprenda a dizer não para os outros. Quando Eva disse, Adão, coma. Olha, eu comi, eu não morri. Então era para dizer não. Sabe o que acontece? Era o que Deus esperava de Deus ouvir Adão dizer não. E estava tudo resolvido. Mas Adão, para não magoar e querer aceitação, caiu e disse sim para o diabo e não para Deus. Hoje é o mesmo. Hoje não é diferente. Se eu não fizer o que ele quer, ele vai arrumar outro. Moça, você está enganada. Você está enganada. Moço, você está enganado. Você já pensou, irmãos, como a Bíblia ela é profundamente sábia no ensinamento? Eu já vi alguém dizer que disse para uma jovem, me dê uma prova do seu amor. Dê para ele
e tu vai ficar conhecida por todos. Tu tá entendendo? Vai ouvir a voz do diabo. Muitos querem a aprovação dos outros ou de outra pessoa e não pensam em ser aprovados por Deus. Fulano, vem cá. Eu conheço um irmão que ele era um moço muito avivado na igreja e encontrou um amigo que estava bebendo e disse: vamos, bebe aí. Ele disse: não, vou beber. Bebe, rapaz. Ele disse: não, bebe, rapaz. Eu não vou beber. Agora tem muitos que dizem: eu vou ali. E daqui a pouco ele está de volta. E cai no laço do inimigo. Aí vem o problema. Aprenda a dizer não aos outros, aos convites, às ofertas que não vêm de Deus. Tem vergonha, irmãos, para dizer não às outras pessoas, para agradá-las. E desagradam a Deus. O que é que um cristão, irmão, faz parte de uma festa mundana, de uma festa onde Jezabel é o centro, onde a bebida, as orgias, as insinuações sexuais estão presentes. Mulheres super nuas, indecentes, as vestes imorais. E um cristão participa desse ambiente. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. A opinião dos outros, cuidado, obedeça a palavra de Deus. Não, irmão, mas isso não tem nada demais, não. Tem. Você é templo e morada do Espírito Santo. O que é que você está fazendo numa festa mundana? Você está entristecendo o Santo Espírito de Deus. E vem consequência, irmão. Ninguém sabe por onde Deus vai começar, mas vem as consequências. Porque a nossa preocupação deve ser dizer sim a Deus e não para o diabo. Diga não a Satanás e aos outros. Você está entendendo o que eu estou falando? Aprenda. Eu não estou aqui lhe exortando para o mal, mas para o bem. A Bíblia diz: sede santos, é lá em 1 Pedro, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então nenhuma festa mundana pertence mais a você. Pertence mais àqueles que são chamados filhos de Deus. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. Que Deus ilumine a sua mente. E que você possa cada dia ir caminhando, obedecendo, se esforçando, pedindo misericórdia a Deus, pedindo a graça de Deus para vencer os dias maus. Paulo disse: Senhor, eu não suporto mais. Tira de mim esse espinho. E a palavra de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outra passagem bíblica diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então, querido, na sua fraqueza, você está forte. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te ilumine. Que Deus te conceda muita paz. Pastor Hélio vai orar por você. Querido Deus, Pai de toda a eternidade, Criador do céu e da terra, perdoa, Senhor, meus pecados, as minhas falhas. Eu preciso, Deus, da tua misericórdia.
Eu preciso da tua orientação, eu preciso ser guiado por ti. Me ensina a dizer não às coisas que não te agradam. Me ajuda, Deus, a discernir os espíritos, Senhor. Me revela a tua palavra, me ensina a tua palavra, que eu possa transmitir para o rebanho que tu me entregaste, para que eles possam vencer também os dias maus. Abençoa poderosamente a este que ouviu a palavra de Deus e que a cada dia nós possamos crer que tu és o maior amigo do homem e que a igreja é tua e que nós estamos simplesmente numa passagem, que um dia haverá o retorno, mas que enquanto a igreja estiver na terra, nós possamos ser a luz em nome de Jesus. Então ensina a tua palavra, ensina para que cada um de nós possamos crer que tu és Senhor e tu és o que governa céu, terra, tudo está sob teu controle. Então abençoa a todos em nome de Jesus. E a paz do Senhor para todos. Amém? Glória a Deus.